Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A vinda do Senhor Jesus já faz 2000 anos aproximadamente. Israel não reconheceu o Cristo e continua esperando. Entre outros fatores, né? A Bíblia diz que veio seguir Israel porque ouviram de mau grado, mas enfim, às vezes a bênção de Deus não vem da maneira que nós esperamos. Israel esperava a vinda do Senhor, né, libertando Israel do jugo romano, ou seja, um Cristo que guerreasse, que libertasse, né? A vinda de Jesus se divide em duas partes. A primeira como um cordeiro, manso cordeiro, que tira o pecado do mundo, que ele já veio, e a segunda como leão da tribo de Judá para reinar, né? Jesus continua sendo manso e humilde de coração, mas vem como rei para reinar. Então nós sabemos que as bênçãos de Deus às vezes vêm de uma maneira diferente do que nós esperamos. Israel esperava um rei, um Messias, guerreiro, libertador, que libertasse da escravidão romana, que Israel voltasse a ser um país livre, um povo livre. Mas não, Jesus veio libertar do jugo da escravidão do pecado, do diabo, que era muito mais grave do que o jugo romano. Israel não reconheceu, passaram-se 2000 anos, continua esperando o Messias. Mas o fato é que, né, somente o Espírito Santo pode abrir o entendimento da pessoa para reconhecer a Cristo, né? Mas conta-nos uma história que certo filho se formou na faculdade e pediu ao seu pai um carro, 0 quilômetro, né? O pai dele tinha condições, enfim. Chegou o dia da formatura, o pai dele deu um pacote como se fosse um livro e o filho ficou muito decepcionado, né? Meu pai podia dar um carro e me deu um livro, sei lá o que é isso, nem abriu. Guardou e ficou sem falar com seu pai. Passou-se um tempo, seu pai adoeceu, veio a falecer, conforme o ciclo natural da vida, né? E aquele filho daí, tomado de arrependimento, de remorso, abriu aquele pacote. E dentro daquele pacote estava a chave de um carro 0 quilômetro, né? Que o pai dele tinha adquirido na concessionária. Mas como o presente não veio da maneira que ele esperava, o carro para, né, visualizar, enfim, o pai dele deu a chave, ele perdeu aquela bênção ali por um bom tempo, né? Perdeu aquela oportunidade. Assim, muitos às vezes têm certo preconceito com a igreja evangélica, a verdadeira igreja de Cristo. É pequena, é um povo, Irmãos, a Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então uma alma tem muito valor. Não se deixe levar pelo tamanho da igreja, quantidade do povo, mas sim se ela está observando, obedecendo à palavra de Deus. Assim como o povo de Israel, né? Não reconheceu a Cristo. Poucos que reconheceram, perto da nação inteira, né? Assim como essa história desse jovem que não pôde receber o presente. Muitas vezes nós perdemos as bênçãos de Deus, porque elas não vêm na embalagem que nós esperamos. Creia em Deus. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Abraão também, né? Louvado seja dali no Gênesis. Deus promete abençoar Abraão, dar um filho para ele, mas ele teve que esperar muito tempo, confiando no Senhor, porque Deus tem um trabalhar especial. Então confia no Senhor, que a bênção vai chegar. Quantos que estão esperando Deus salvar os familiares, fazer uma obra, mas às vezes espera, desanimam. Espere trabalhando. Faça como Davi. Davi recebeu a unção de rei, mas não recebeu o reino. Mas ele continua apacentando ovelhas, continuou levando alimento para os seus irmãos na guerra, foi tocar harpa, continuou trabalhando, servindo a Deus. Muitos desanimam porque as bênçãos não vêm no tempo que eles querem, no tempo que eles esperam, da maneira que eles esperam. Muitos olhavam para Jesus pregado numa cruz e diziam: salvou a tanto, salva-te a ti mesmo. Como é que pode ser o Salvador? Está morrendo. Mas, irmão, estava morrendo, mas depois ressuscitou. Então confia no Senhor, confia em Deus. Muitos estão perdendo a salvação porque permitiram, né, que se criasse um preconceito contra a igreja. Contra um irmão, às vezes, que fez algo errado para eles,
eles generalizaram para toda a igreja. Ah, todo crente não presta. Às vezes, irmão, tem um crente ali que faz coisa errada. Tem outro ali que faz isso, faz aquilo. Mas a igreja de Cristo é intocável, inviolável, ela é perfeita. Nós, os membros da igreja, que às vezes podemos ter falha. Mas não vai perder a tua salvação por causa da falha de alguém. Não vai para o inferno por causa do erro de alguém. Daí tu não pode também conviver no mundo, porque está cheio de falhas. Tu não pode respirar o ar, porque ele é impuro. Tu não pode tomar água, porque ela não é totalmente pura. A igreja tem os seus problemas, mas ela tem um dono, e ele cuida dela, e zela, e corrige, e vai julgar cada um, não se preocupe. Tem coisas que Deus não pode julgar agora. Mas não perca a tua bênção, que nem a história desse jovem, que perdeu a bênção porque veio a chave dentro de um livro. E ele esperava o carro, né, estacionado, é o pai dele entregando. Só porque veio da maneira diferente, ele perdeu a bênção. E ainda criou um rancor com seu pai. Hoje muitos estão, né, decepcionados, frustrados, mas Deus tem um tempo para trabalhar. A bênção de Deus, quando vem, vem certa, irmãos. Ainda assim, quando Abraão recebeu um filho da promessa, ainda assim ele idolatrou aquele filho e Deus teve que pedir, né, aquele pedido que levou 3 dias Abraão caminhando até o Monte Moriá, mas que não era o que Deus queria, era só para quebrar aquele ídolo no coração de Abraão. Então tenha paciência, mas espere no Senhor. Se tu está esperando fora do Senhor, não trabalhando, aí se preocupe. Agora, se tu está esperando no Senhor, confie, pois a Bíblia diz, todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Aquele que iniciou a boa obra vai concluir a obra, ele não vai deixar pela metade. Mas muitos já abandonaram o barco, já abandonaram a obra. Irmão, só tem 2 caminhos, tu abandonar Jesus, automaticamente termina abraçando o diabo. É duro, mas é a realidade. Então a vinda de Cristo se divide em 2 partes. A primeira é como um cordeiro, manso e humilde, sofredor, pagou o preço do pecado, mas venceu a morte, venceu o mundo, venceu o diabo, venceu o pecado. O cordeiro triunfou. A segunda vinda como leão da tribo de Judá, para reinar, para governar. Aí ninguém vai tocar nele. É manso e humilde, mas é um leão. Aí ele vem para governar e ninguém vai matar ele. Então, irmãos, confie no Senhor. Não perca a tua bênção, não perca a tua salvação. Raciocine, sirva a Deus, espera no Senhor. Faça como Jó, que disse, ainda que ele me mate, nele esperarei. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós oramos sobre esta mensagem aqui, Senhor, pedindo via da graça, venha, Senhor amado, abençoar as vidas, que elas venham perseverar na sua presença, venham esperar no Senhor, como disse o salmista, esperei no Senhor e ele se inclinou para mim. Ó Deus, dá entendimento, dá força, fé a cada irmão, a cada ouvinte, Pai querido, nosso pedido, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.